Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e essa é a aula 6 da disciplina de Introdução à Programação. Nela falaremos sobre comandos de entrada e saída. Essa é a última aula que falta para que a gente consiga fazer um algoritmo completo, certo? Depois dela a gente já vai começar a fazer o algoritmo. Vamos lá? Então a gente tem o seguinte: os comandos de entrada e saída. Na fase de entrada, o algoritmo pode receber dados através de dispositivos como teclado, mouse, etc. Então, a gente tem dispositivos que vão capturar os dados e armazenar esses dados em espaços de memória, que no nosso caso aqui seriam constantes e variáveis. E na fase de saída, o algoritmo pode enviar dados para um monitor de vídeo, impressora, entre outros, certo? Aqui nessa imagem a gente tem alguns dispositivos. Quando a gente precisa fornecer informação, a gente pode dar entrada via teclado, né? A gente tem um teclado, pode também fornecer informação através do mouse. E o computador apresenta as respostas para a gente, as saídas para a gente, apresentando esses resultados no monitor ou jogando alguma informação também para a impressora. Tem outros dispositivos, mas aqui são os 4 mais básicos, ok? Então, vamos ver aqui o comando de entrada, que é o comando leia, que ele vai obter uma informação que vem, no caso da gente, do teclado, vamos sempre trabalhar aqui com o teclado, e armazenar em um local. Esse local são as nossas variáveis, certo? Então, a gente tem o seguinte, a seguinte sintaxe. O comando vem o comando leia, e entre parênteses, a variável que eu vou armazenar o valor que está sendo lido. Então, toda vez que vem a execução de um comando leia, um passo que aquele passo é a execução do comando leia, ele espera a interferência do usuário digitando a informação, e aquela informação que é digitada ele vai e armazena na variável que eu estou indicando aqui entre parênteses. Quando você quer ler vários valores, você pode usar um único comando de entrada leia e separar as variáveis por vírgula. Então, você vai dar entrada os vários valores, e esses vários valores eles vai colocando na ordem das variáveis que está apresentada aqui. O primeiro valor vai ser para a variável 1, o segundo valor para a variável 2. Eu normalmente prefiro fazer uma leitura de cada vez, porque isso você faz com que o usuário não cometa erros nessa questão de estar ligado na ordem. Às vezes você precisa entrar com um valor inteiro, depois um valor real, e aí a pessoa se atrapalha na ordem, pode ficar sujeito a erro. Então, eu acho mais interessante quando a gente usa o leia sozinho, com uma única variável, certo? Vamos ver aqui um exemplo na tela do Visualg. O comando leia vem no corpo do algoritmo, certo? A gente tem lá, como a gente já viu, a seção da declaração de variáveis. Eu tenho aqui a variável nome aluno, que é caractere, idade, matrícula inteiro, média e preço, que é real, e a situação, que é do tipo lógico. Aqui eu só vou ter 2 comandos leia. Eu tenho um comando leia, entre parênteses tem matrícula, significa que o valor que eu digitar via teclado vai ser o primeiro valor vai ser armazenado na variável matrícula. Depois vem a execução de um segundo comando leia, dizendo que o valor que a pessoa digitar vai ser armazenado na variável nome aluno, certo? Então, na verdade, o que ele faz não é pegar o valor que está em uma variável, ler o valor que está armazenado lá. Na verdade, é ler de um dispositivo de entrada e joga para uma variável. Essa é a ação do comando de entrada. Está dando entrada em informações de dados para o meu computador. O segundo comando, que é o comando de saída, a gente tem 2 variantes, certo? O comando escreva, ele tem mais variações. Ele tem o escreva e também tem o comando escreva L. Vamos entender aqui a diferença dos dois. Os dois vão escrever um texto na tela, né? Só que o comando escreva escreve o texto, e assim que ele escreve aquela frase na tela, o cursor fica parado logo após o texto. Já o escreva L, ele escreve um texto e o cursor parte imediatamente para a primeira posição da linha seguinte, certo? Então, essa é a simples diferença. Ele permanece na linha que ele escreveu o texto ou passa para o início da linha seguinte. Toda vez que você escreve alguma coisa na tela, ele sempre escreve a partir do ponto em que o cursor se encontra no momento. Então, a gente tem que ter um controle de onde é que o cursor está. Se eu usei um escreva, será que ele está no fim da linha ou ele está no meio de uma linha? Certo? A gente tem esse controle e depois vocês acostumam e vai
perceber que é bem tranquilo. Então, a sintaxe do comando escreva L é idêntica, né? Ele vai vir o escreva com o texto que a gente vai escrever entre aspa dupla, certo? Então, vem o comando escreva, abre parênteses, o texto entre aspa dupla, fecha parêntese, e aí o que tiver dentro das aspas vai ser escrito na tela. O escreva L vai ser escrito e aí o cursor passa para a linha seguinte. Essa é uma das variantes do escreva, que é escrever apenas texto na tela. Então, eu preciso só escrever texto, o texto vem entre aspas duplas. Então, eu tenho agora aqui um exemplo, que é o seguinte. Aqui, ó, nas linhas 10 e 11, eu tenho dois comandos escreva, certo? Meu algoritmo começa, nenhum comando foi executado, e eu tenho escreva educação à distância. Na hora que ele escreve essa frase, como o algoritmo começou a ser executado agora, ele vai lá na primeira posição da tela e vai escrever aqui educação à distância. Como o comando foi escreva, o cursor finalizou aqui, logo depois da palavra a de distância, no finalzinho. E aí eu venho para a execução do comando da linha 11, que é outro escreva, dizendo introdução à programação. Então, com isso, o cursor se encontrava aqui, depois do A, e aí ele escreve introdução à programação e finaliza aqui no final, como eu dei um escreve, ele vai ficar na mesma linha, ele finaliza aqui depois do O de programação, certo? Seria esse o efeito da execução desses dois escrevas na tela. Aqui um outro exemplo, vou usar escreva L, certo? Tá aqui linha 10 e 11, ao invés de escreva, eu estou usando escreva L. Então, escreva L, educação à distância, significa que eu vou escrever educação à distância e meu cursor vai para o início da próxima linha. Então, meu cursor vem para cá, para o início da próxima linha, e aí eu tenho, na sequência, a execução de um outro escreva L, e vai escrever introdução à programação. Então, ele escreve introdução à programação, como eu escreva L, o cursor vai parar aqui no início da próxima linha. Se eu tivesse outros escrevas, ia começar a partir do ponto que o cursor se encontra, certo? Seguindo aqui com o comando escreva, eu posso escrever apenas o conteúdo de uma variável. Eu tenho como armazenar valores em uma variável através do leia, pegando o valor vindo via teclado. Posso fazer atribuições também para uma variável, mas aí agora eu quero pegar o valor que está lá armazenado e enxergar o que tem lá. Vai ser com o escreva, certo? Então, eu tenho o escreva e, entre parênteses, o nome da variável que eu estou querendo obter o valor. Se for o valor de mais de uma variável, eu coloco a primeira variável, vírgula, a segunda variável, ok? Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui as variáveis x, y e z, aqui na minha declaração, são do tipo inteiro. Eu tenho a variável aqui da linha 10 até 12, a variável x recebendo 1, y recebendo 2 e z recebendo 3. Eu vou escrever com o escreva L o conteúdo da variável x e vou depois na linha 14 também com o escreva L escrever o conteúdo da variável y e da variável z. Então, com a execução do primeiro escreva, veio para minha tela o valor 1, que está armazenado na variável x. Como foi escreva L? Eu passei para a linha seguinte, meu cursor, depois que escreveu 1, passou para a linha seguinte, e escreveu 2 e 3 na mesma linha, já que eu tenho um escreva L pedindo para escrever os valores de duas variáveis. Fica o 2 e o 3, que são os valores de x e y, e o cursor passa para a próxima linha, já que eu também usei o escreva L, certo? Ainda tem uma variação que a gente tem uma mistura de estar apresentando textos e conteúdo de variáveis dentro do mesmo escreva, certo? Então, a gente tem como sintaxe escreva L, o texto vindo entre as aspas duplas, vírgula, a variável que você quer pegar o valor. Então, o que é texto propriamente dito para ser escrito, coloca entre aspas. Quando tem variável, coloca o nome da variável e sempre separando as variações de um para o outro, texto, variável, vai separando por vírgula, certo? Então, aqui tem um exemplo de 4, eu tenho texto, variável, aqui nesse segundo exemplo, e aqui, nesse terceiro, eu começo com o conteúdo de uma variável, coloco um texto, depois vem uma outra variável, conteúdo de outra variável. Aí vai depender do que é que seu programa está pedindo, que aí você vai montar o escreva L de acordo com o que foi pedido para ser apresentado pelo programa, certo? Então, a gente tem aqui as variáveis matrícula e idade
inteiro e a variável nome caractere, aqui na seção de declarações, e aí vamos para cá, para a seção de comandos, o corpo do algoritmo, que eu tenho matrícula recebendo 1, 2, 3, 4, 5, nome recebeu Carolina, e idade recebeu 25. Agora vamos pegar os valores dessas variáveis e jogar para a tela. Então, eu tenho, na linha 14, escreva L, número de matrícula. Aqui, se está entre as aspas duplas, significa que esse texto vai ser escrito tal e qual está aqui dentro das aspas. Vírgula, e aqui mate, que seria o nome da minha variável. Então, eu vou pegar o conteúdo da variável. Terminada a escrita, eu mudo de linha. Então, venha cá, na tela de apresentação, eu tenho número de matrícula, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Quando passo para a execução do comando da linha 15, eu tenho escreva L, o nome, o texto que está dizendo tem, o conteúdo da variável idade e um texto que está dizendo anos, ponto. Então, estou montando a frase, eu peguei o valor da variável nome, que é Carolina, então, escreveu aqui Carolina, vem a palavra tem, depois vem a idade, que é o valor que está na variável idade, que é 25, e depois vem o texto anos, certo? Então, você vai montar também de acordo com a necessidade do que está sendo pedido no enunciado do seu algoritmo. Aqui também eu posso, no meu escreva, jogar fórmulas, certo? Expressões aritméticas. Então, aqui eu tenho as variáveis x e y do tipo inteiro, n1, n2 do tipo real, elas recebendo aqui no corpo do algoritmo esses valores são inicializados com esses valores, x recebe 2, y4, n1 7.5, n2 4.3. Então, o escreva L da linha 13, eu tenho que x, vai pegar o valor da variável x, vai colocar o símbolo de mais, depois vai colocar o valor da variável y, vai colocar o símbolo da igualdade e depois x mais y. Certo? Então, aqui a gente tem 2 mais 4 igual a 6. O escreva L aqui resolvendo a potência e aqui o escreva L na linha 15 resolvendo a média. A média vai receber, entre parênteses, N1 mais N2 dividido por 2, certo? Que aí a média recebe 5,9. Pronto, com isso a gente juntou tudo que a gente precisava para a gente conseguir resolver um algoritmo completo, certo? Então agora a gente consegue montar completinho com entrada de dados, saída, atribuições, e aí a gente vai passar a partir de agora a fazer os nossos exercícios, certo? Então, muito obrigado. Estou por aqui, pode escrever qualquer dúvida e até a próxima aula. Um grande abraço.